Então, a classificação dos atos administrativos, nós temos aqui, em relação ao regramento, então, os vinculados e os discricionários, nós já falamos, né? E agora a gente vai falar quanto ao destinatário. Como que é essa classificação em relação a quem recebe esse ato? Eles podem ser classificados em atos gerais e atos individuais. Os atos gerais, gente, como o próprio nome já diz, ele é dirigido à coletividade em geral, tá? Existem aí destinatários indeterminados. Não é possível delimitar quem são todas as pessoas que vão ser atingidas por aquele ato, tá? Ele atinge uma gama de pessoas que estejam na mesma situação jurídica, mas eu não sei exatamente quantas são. Por ter uma natureza erga omnes, aplicabilidade coletiva, que a gente chama, não pode ser objeto de impugnação individual. Então, por exemplo, quando existe um decreto municipal dizendo que será feito um rodízio de carro, tá? E que carros com final de placa 2 e 3 não poderão circular na segunda-feira. Veja bem, esses atos, eles são dirigidos a todo mundo. Então, quem tiver placa de carro com esse final não vai poder circular na segunda-feira. Veja bem, ele tem cara de lei, tá certo? Os atos gerais, eles têm cara de lei. Então, apesar de ser para pessoas indeterminadas, existe um comando específico que está descrito na lei. Então, existe uma lei de rodízio, tá? Mas aí vai ser o administrador que vai determinar, através de um ato geral, qual é o final da placa que vai circular ou não vai circular. Isenção de IPTU, por exemplo, é um ato geral, né? Se sai uma lei dando isenção de IPTU, né? Todas as pessoas que estiverem, todas as pessoas que têm imóvel, né? E que aí praticam o fato gerador, que é ser proprietário de imóvel urbano, né? Aquela isenção vai se aplicar a todas as pessoas. Ela tem um caráter geral. Agora, quando eu estou diante de um ato individual, existem destinatários determinados, tá? E os efeitos são concretos, porque cria situação jurídica individual. Por gerar direitos subjetivos, direitos individuais, podem ser objetos de contestação pelo seu particular. Então, por exemplo, nomeação de candidatos. Pode ter tido um concurso público e a administração pública resolver nomear só os 20 primeiros. Existe um grupo determinado de pessoas que vão ser nomeadas, aquelas primeiras 20 pessoas, tá? Isso é o que a gente chama de ato plurimo, inclusive é uma subdivisão, tá? De atos individuais, os atos plúrimos. Eles são direcionados aí, não uma pessoa especificamente, é uma categoria de pessoas. Igual quando eu dou uma isenção individual. As isenções individuais de tributos, elas são direcionadas a pessoas que preenchem determinados requisitos pela lei. Então, quando eu digo assim, que são isentas de pagar IPTU, pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos, que só têm um imóvel e nele residem com sua família, e que tenham renda de até um salário mínimo, uma renda familiar de até um salário mínimo. Quando eu digo isso, eu estou trazendo, a lei está trazendo uma isenção de caráter individual, ou seja, só as pessoas que têm essas características que vão poder se beneficiar dela. E aí eu tenho, então, também um ato individual, tá certo? Com característica de ato individual aí, mas que a gente chama plurimo. Por quê? Não é para uma pessoa, mas é para uma categoria de pessoas, certo? É individual, porque é direcionado a uma pessoa. Então, se o ato for só para uma pessoa, nomear a senhora Giovana Aparecida para o cargo de... Giovana Aparecida, viu, gente? Porque o meu segundo nome é Aparecida. Giovana Aparecida para o cargo de assessor de juiz de direito de primeiro grau. Olha, é um ato individual, é o meu ato de nomeação. E é só para uma pessoa, para mim. Agora, se eu estou nomeando aqueles 20 candidatos, é um ato individual também para uma categoria, mas é um ato plurimo, né? Igual esse da isenção de tributos para uma determinada categoria, que é aquelas pessoas com mais de 60 anos, idosas, né? Com aquelas características que eu tenho. Então, você tem aí diferença de atos gerais e atos individuais. Tá?
alcance, né? E aí a gente sai, então, da classificação quanto ao destinatário e vai em relação ao alcance. Eles podem ser atos internos, como o próprio nome já diz, praticados, né? Direcionados internamente, né? Aquele órgão, aquela entidade, no âmbito da administração interna, no âmbito interno da administração, incidindo sobre órgãos e agentes administrativos. Aqueles exemplos que eu dei de ofício, circular, né? Que é ali, quando é direcionado dentro do próprio órgão, o juiz, ele baixou uma portaria no Fórum de Linhares, ele emitiu uma circular para todos os cartórios, né? Um ofício para cada chefe de secretaria. Ali é um ato interno. Agora, tem aqueles atos externos que eles são praticados no âmbito externo da administração, né? E aí atinge administrados, mas atinge contratados também. Vale ressaltar que a obrigatoriedade desses atos começa a incidir a sua publicação no Diário Oficial. Então, presta atenção. Enquanto os atos internos não precisam de publicação em Diário Oficial, os externos necessitam. Um exemplo de ato externo seria licitação, né? Toda vez que o poder público ele abre um processo licitatório, ele tem que ser publicado no Diário Oficial ou em diário de grande circulação ou afixado no átrio do fórum, tem que ser dado publicidade, né? Então, os atos externos, eles necessitam dessa característica de publicidade que não é necessário nos atos internos. Tá? A licitação seria um bom exemplo disso. De um edital de concurso público, né? Está abrindo concurso público para contratação temporária ou de servidores efetivos. Esse concurso público, ele é um ato externo, esse ato que determinou, né, a abertura do concurso público, esse ato administrativo de abertura do certame, né, é um ato administrativo externo. E aí, uma outra classificação que a doutrina traz é em relação ao objeto. Então, a gente falou em relação ao destinatário, em relação ao alcance, e uma outra característica agora é em relação ao objeto. Como que eu posso classificar esses atos em relação ao objeto deles? Bom, em relação ao objeto, eu tenho atos de império, atos de gestão e atos de mero expediente. Os atos de império são aqueles que são praticados com a supremacia, né? Supremacia aí do poder público em relação ao particular e ao servidor também, impondo um obrigatório cumprimento. Então, quando eu digo assim, que existe uma multa aplicada, tá? Ou uma apreensão de mercadoria, uma interdição de estabelecimento, eu estou falando de um ato que ele é um ato de império, é um ato em que o administrador público ele tem que simplesmente aceitar, né? Não é que eu não posso contestar, a gente conversou isso na aula passada. Eu não posso impedir que o ato seja praticado, eu não posso impedir o estabelecimento, né? A interdição do estabelecimento, ou apreensão da mercadoria ou aplicabilidade da multa. Eu não posso impedir que o ato seja praticado, eu posso me insurgir contra ele depois. Não sei se vocês viram na televisão hoje, mas teve um comerciante aqui de Vila Velha que foi preso e filmado porque ele não cumpriu o decreto de que não podia estar com os bares abertos. Ele estava com o bar aberto. E aí, é lógico que não seria prisão, né? Seria o fechamento, mas ele se opôs, ele disse que não ia permitir que fechasse. Teve que chamar a polícia e ele ainda resistiu à ordem de interdição do estabelecimento e acabou sendo preso. Por quê? Porque você está diante ali de um ato que ele é imposto de forma unilateral e coercitiva. Impedir você não pode, mas depois que houve interdição, ele poderia ter recorrido à via judicial, se ele achasse que ele estava certo, apesar de que ele não estava, porque ele estava descumprindo o decreto. Mas se ele achasse, né, que aquela medida foi absurda, desproporcional e ilegal, ele poderia, depois do ato praticado, se insurgir contra ele no Poder Judiciário. E ainda em relação ao objeto, a gente tem os atos de gestão. Né? Os atos de gestão, eles são praticados, totalmente diferente em relação aos atos de império. Enquanto os atos de império são atos administrativos, os atos de gestão são aqueles atos que a gente estudou na aula passada, que é atos
da administração, em que a administração pública está no mesmo pé de igualdade do particular. Então, não são atos administrativos, são atos da administração, regidos pelo direito privado. Foi aquela diferença que eu fiz na aula passada. É quando a administração pública ela aloca um imóvel, por exemplo, ela faz um seguro incêndio. Nesse caso, ela está contratando como se ela fosse um particular, tá? Um contrato regido pelas normas de direito civil. Então, você tem aí um ato de gestão. É um ato só para gerir, para administrar o quê? Para administrar a máquina pública, para gerir a máquina pública. Tá? E uma terceira categoria, que seria aí ainda dentro, né, dessa classificação de quanto ao objeto, nós teríamos os atos de expediente, ou os atos de mero expediente, que são praticados para dar andamento a processos e papéis que tramitam internamente na administração pública. São atos de rotina, gente, né? Uma determinação que é dada para um chefe, para mandar protocolizar um documento, para poder expedir uma petição, um mandado, para receber uma petição, para dar andamento no processo, no sistema, no EJUD. São atos de mero expediente. Manda determinar aí o chefe de cartório que ele espécie um determinado mandado, tá? Um determinado mandado aí de citação, de intimação. Nesse caso, é um ato de mero expediente, tá? O protocolo de uma petição inicial, um andamento num processo, ou uma determinação que o processo saia da vara e vá para a contadoria, são atos de mero expediente. Tudo bem até aqui? Tudo. Pode continuar. Bom, em relação a outra classificação doutrinária também que a gente tem, é em relação à formação. Formação do quê? Formação do ato. Em relação ao processo de elaboração, como ele foi criado. Até a forma de criação dele dá aí uma modalidade de classificação diferente. Então, a gente tem, isso gera uma confusão enorme, principalmente em prova. A diferença entre atos simples, complexo e composto. O maior problema que cai em prova de concurso é a diferença entre o complexo e o composto. O simples, você vai ver que ele é muito fácil de você entender, porque o simples, o ato simples, ele nasce por meio de uma manifestação de vontade de um órgão, tá? Unipessoal colegiado, ou um agente de administração. É uma única manifestação de vontade que vai gerar aquele ato, tá? Então, por exemplo, quando há a exoneração de um servidor, a edição de um decreto regulamentar pelo chefe do executivo. Então, quando o chefe do executivo, o presidente, o governador, o prefeito, ele expede um decreto, é um ato que nasce a manifestação de vontade, né, do chefe do Poder Executivo, é um ato praticado por ele, tá? Nesse caso, e não precisa de mais nada, o ato se aperfeiçoa e dá acabado ali com a publicação dele, tá? Ou, por exemplo, um acórdão que foi lavrado aí, que foi expedido por um órgão colegiado do Tribunal de Justiça, pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Um julgamento de um processo, aí esse julgamento se deu através de uma decisão colegiada de 3 desembargadores que lavraram um acórdão. Aquela decisão, né, não se chama sentença, se chama acórdão, porque ela é emanada por um órgão colegiado. Mas olha só, a simples publicação daquilo já aperfeiçoou o ato. É um ato só, que já gera efeito com a publicação dele. Agora, olha a diferença do ato complexo para o ato composto. O ato complexo, ele nasce da manifestação de vontade de mais de um órgão ou de um agente administrativo. Em relação ao ato complexo, é necessário, então, que haja, para que se produza efeito em um único ato, exija que ele seja aperfeiçoado por um outro órgão. Por exemplo, a concessão de aposentadoria. A concessão de aposentadoria, ela é feita pelo INSS, pelo chefe do INSS. Mas não é só aquela decisão de conceder a aposentadoria pelo chefe do INSS que vai dar ensejo
A aposentadoria não. É necessário que essa aposentadoria, esse ato, ele seja aperfeiçoado com registro no Tribunal de Contas da União, no TCU. Então, é só com o registro no TCU, muita gente não sabe disso, né? Mas é que essa concessão da aposentadoria, ela se aperfeiçoa. Então, ela nasce da manifestação de vontade de um órgão ou de um agente administrativo. Então, é necessário que se produza, né, o efeito com esse aperfeiçoamento por outro órgão ou agente administrativo. Então, ela foi praticada por alguém, mas o ato só se aperfeiçoa com outro órgão, outro agente retificando aquilo, por exemplo. Tá certo? Então, é necessário aí para aposentadoria que seja concedido por um órgão, mas só se aperfeiçoa com registro no TCU. Já um ato composto, ele nasce na manifestação de vontade de um órgão, de um agente, mas ele depende da vontade de outra pessoa que o ratifique, né? Então, veja bem, no ato composto, ele não nasce e simplesmente se convalida porque alguém praticou o ato. Não é isso, ele não se convalida com a simples prática pelo ato, não. Ele precisa da vontade manifestada também de outra pessoa. Então, ele nasce da manifestação de vontade de um órgão, um agente, mas ele depende da vontade de outro para ratificar. Um exemplo seria a dispensa de licitação. Quem determina a dispensa de licitação, primeiro é a lei, né? A lei 8666 que vai dizer quais são os casos de dispensa da licitação, é óbvio isso, né? Ali tem um artigo da lei dizendo. Mas aí precisa do chefe daquele órgão dizer que ele está dispensando. Mas depende de uma outra autoridade também permitir que isso se dê. Como, por exemplo, acontece com os tratados internacionais. Os tratados internacionais, principalmente aqueles que se referem a direitos humanos, para eles ingressarem no nosso ordenamento jurídico, como se ele fosse com força de emenda à Constituição, ele foi assinado pelo presidente da República. Então, veja, ele foi assinado por uma autoridade, mas ele só ingressa no ordenamento jurídico com força de emenda se ele for ratificado pelo quem? Pelo Congresso Nacional. Então, veja, ele não é uma coisa automática, não. Precisou de um ato emanado por duas autoridades, nesse caso, pelo presidente e pelo parlamento. Então, um tratado internacional, para ele gerar efeito no nosso ordenamento jurídico como uma emenda à Constituição, ele foi assinado pelo presidente da República e foi ratificado pelo Congresso Nacional. Então, você tem dois atos diferentes aí para produzir efeitos, né? Um dependendo da aprovação do outro, tá? No complexo, não precisava de aprovação do TCU. Veja bem, olha a diferença. Foi só registrado no TCU, tá certo? Ele só foi, aquela aposentadoria no ato complexo, quem autorizou com base na lei foi o chefe do INSS. Ela só levou a registro para aperfeiçoar o ato. Não precisou de autorização do TCU, não. Diferente dessa situação do ato complexo. Desculpa, do complexo não, do composto, que é o exemplo do Tratado Internacional. Nesse caso do composto, não. Se não for ratificado, não entra no ordenamento jurídico. Você conseguiu perceber a diferença? No complexo, vale a manifestação de vontade daquele órgão do agente. Só se aperfeiçoa no outro. Mas não depende da autorização do TCU, naquele exemplo do INSS. No ato composto, não. Se o Congresso não ratificar, aquele tratado internacional ele não entra no nosso ordenamento jurídico. Bom, eu vou seguir então, tá certo, gente? Em relação agora... Bom, tem alguém falando aí, eu tô ouvindo tudo, inclusive sobre o cheiro, tá, Jordana? Fecha seu negócio aí. Foi meu irmão aqui, viado. Tá gravando. Fecha, por favor, seu microfone. Deixa para abrir o microfone só se você quiser fazer pergunta, tá bom? Vamos trabalhar agora, vamos sair dessa classificação de atos e vamos entrar em extinção dos atos administrativos. Olha, em relação à extinção dos atos administrativos,
melhor dizendo, são as formas mais faladas pela doutrina: anulação ou invalidação e revogação. E o que elas têm de tão diferente uma em relação à outra? Você vai entender. Anulação ou invalidação, eu estou me referindo a um ato que foi praticado fora da lei, ou seja, sem inobservância legal. Então, quando eu digo que um ato administrativo foi praticado de forma ilegal, eu estou dizendo que ele pode ser anulado ou invalidado. Mas ele pode ser anulado, ele pode ser invalidado por quem? Quando eu estiver diante da ilegalidade, ele pode ser anulado, tanto pela própria administração pública, quanto pelo Poder Judiciário. Tá? A súmula 473 do STF, inclusive, trata sobre isso, tá? Que o poder público ele pode invalidar os seus atos, tá? E pode, não, ele deve, inclusive, invalidar os seus atos, mas que também o Poder Judiciário possa fazer, tá? Bom, em relação à anulação, como eu disse, ela é possível de ser realizada por qualquer um deles, ou através de um superior hierárquico que viu que o seu subordinado praticou um ato ilegal, como o Poder Judiciário. A diferença é que o Poder Judiciário, ele precisa ser provocado. Então, para que um ato seja invalidado, é necessário que o Poder Judiciário tome conhecimento disso, certo? E quais são os efeitos de um ato quando ele é invalidado ou ele é anulado? Os efeitos é o que a gente chama de efeito ex tunc. Ele retroage desde a data que o ato foi praticado, né? Porque um ato ilegal, ele não pode produzir efeito. Então, quando ele é anulado, ele retroage desde a data de quando ele foi emanado. Por isso que a gente fala que os efeitos dele são ex tunc, tá? Ou seja, ele retroage desde o seu nascedor. O artigo 53 da Lei 9784 de 99 diz o seguinte: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, veja bem, em relação à ilegalidade, ela é obrigada a anular. Em relação à revogação, é só se o administrador perceber que ele não é conveniente ou oportuno para a administração pública. Então, por exemplo, quando o administrador revoga uma remoção de um servidor e traz esse servidor de volta para a comarca de origem, ele está fazendo isso porque ele entende que não é mais conveniente ou oportuno que ele fique para o lugar para onde ele foi. Então, quando há uma revogação, é porque o administrador, com essa discricionalidade que ele tem do mérito administrativo, ele revoga porque não é mais conveniente, não é oportuno. Tá? Quando um ato ele é revogado, olha que interessante, quando um ato ele é revogado, não significa que ele é ilegal, não. Pelo contrário, ele foi praticado dentro da legalidade. Tá? Eles são legais, eles estão de acordo com a lei. Eles só não trazem mais benefícios para a coletividade. E aí o administrador vai e tira ele do mundo jurídico, revoga ele, tá? Para que ele não produza mais efeito. E aí, seria interessante você observar esse quadro que tem aqui no final. Olha só. Interessante esse quadro que o professor Carlos Barbosa coloca nessa apostila dele. Ele coloca lá as formas de extinção. Ele fala na anulação. A anulação, qual é a razão? Ela é extinta porque o ato é ilegal. E o efeito é ex tunc, ele retroage desde a data do fato. Tá? Quem tem a legitimidade, então, para anular esse ato? A administração pública ou o próprio Poder Judiciário. Mas existem outras coisas interessantes que a gente precisa saber sobre a anulação ou invalidação. Ela alcança, ela marca não só atos discricionários, tá? Mas vinculados também, porque ela é feita com critério de legalidade. Então, é possível que você tenha tanto atos discricionários quanto atos vinculados sendo anulados, tá? O prazo que a administração pública tem para anular esses atos é de 5 anos,
Tá? Isso está na Lei 9784, no seu artigo 54. E diz, então, que a administração pública ela tem 5 anos para anular, para invalidar esses atos. Então, quais são as principais características aí? Resumindo, em relação à anulação ou à invalidação, existe o que a gente chama de um controle de legalidade. Tá? Então, quando estiver diante de um vício de legalidade, feita pela administração, por quem praticou o ato, ou pelo Poder Judiciário, se for provocado, alcança atos vinculados, mas também atos discricionários, seus efeitos são ex tunc, são retroativos, o prazo é decadencial, né? Atos dos quais decorrem efeitos favoráveis à destinatária tem 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, essas são as principais características. Mas olha que diferente que é em relação à revogação. Em relação à revogação, a razão é quando o ato ele não se torna mais nem conveniente nem oportuno. Então, a administração vai e revoga ele. E os efeitos dele não são ex tunc, não retroagem, mas é dali para frente, é da data da revogação para frente. Tá? E a legitimidade para revogar não é do judiciário. Quando eu falo em revogação, em observar o que é conveniente e o que é oportuno, é só o administrador público que sabe o que é conveniente e o que é oportuno. O judiciário não. O judiciário só cabe a ele o controle da legalidade. Tá? Então, em relação à revogação, que é o que a gente chama de controle de mérito, as características que eu teria seriam as seguintes. Mérito administrativo é o juízo de conveniência e oportunidade, então, feito pelo administrador, feita apenas pela administração pública ou quem praticou o ato, alcança apenas atos discricionários, tá? Os efeitos não retroagem, eles são ex tunc, o prazo, em regra, a qualquer momento, esses atos podem ser revogados, tá? E a gente vai ver que eles podem acontecer nos atos consumados, vinculados ou que geraram direito adquirido, tá? Atos que integram um procedimento, e aí a gente vai ver cada um deles. Então, para você não confundir, o importante é que você se lembre que, em relação à revogação, depende de conveniência e oportunidade. Em relação à invalidação, basta que o ato seja ilegal. E professora, em relação à invalidação, você falou sobre o prazo decadencial ali de 5 anos, e aqui fez aquela ressalva da má-fé. Por que eu estou falando isso? Na prova caiu uma questão assim, né? Em relação a uma pessoa, Luciana, salvo engano, que ela entrou com um pedido de pensão por morte se utilizando de documentos falsos. E esse ato ele foi praticado pelo INSS, foi concedida a pensão e foi levado ao Tribunal de Contas da União para convalidar o ato ali, né? E aí na questão traz a parte da decadência, cita um prazo lá e tal. Então a gente não precisa nem ir por aquele prazo, basta já responder que... Exatamente, porque nesse caso, veja bem, olha que interessante. O prazo é decadencial, porque são atos que decorrem de efeitos favoráveis ao destinatário, salvo se comprovada má-fé. Então, esses 5 anos é um prazo que você observa se você estiver diante de um quadro de boa-fé. Mas se você estiver diante de um quadro de má-fé, não. Aí você não precisa respeitar esse prazo de 5 anos. O ato no caso de ele não má-fé... Ele não convalida. Não, ele não convalida. Nasce nulo e sempre vai ser nulo, né? Exatamente. Então, olha só. Deixa eu ler um parágrafo aqui que trata exatamente isso. No âmbito federal, encontramos a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, e traz um prazo decadencial de 5 anos para a administração anular os atos que decorrem efeitos favoráveis ao destinatário de boa-fé. Se ele estiver de má-fé ou não existir prejuízo, a anulação poderá ser feita a qualquer momento. Então, é o artigo 54 dessa Lei 9784. Ou seja, se não existir prejuízo ou se ficar configurada a má-fé, poderá ser feita a anulação a qualquer momento. Então, o artigo 54 fala: o direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos,
contados da data em que foram praticados, salvos se comprovada a má-fé. Foi exatamente isso, ele deve estar se referindo a esse artigo 54 dessa lei. Então, nesse caso, não se convalida. Positivo. Então, eu respondi e justifiquei lá perfeitamente. Joinha, vou ganhar a nota. O único detalhe é que eu citei as súmulas na justificativa, eu não citei o artigo da lei. Não tem problema. Pode ser com a súmula, certo? E aí, a súmula que você citou foi a 473, foi essa? 473 e a 3, deixa eu só abrir aqui qual que eu citei. 325, eu acho. Aí tem uma 346. 346. Isso, não, 346. sem problema. Sem problema. Mesmo depois de já implantado o benefício, ele requer um tempo para, tipo assim, ter um certo tempo, né, que você pode revogar ele. Não, olha só. Não tem. Não, era isso que a gente estava falando. Se você, esse prazo de 5 anos, se houve, porventura, um equívoco, mas foi praticado de boa fé, não foi praticado de má fé, certo? Agora, se foi praticado de má fé, não tem prazo, não, tá bom? Se fosse um equívoco, porque foi praticado de boa fé. Um ato que foi praticado de boa fé, foi só um equívoco, aí não tem problema. Agora, se você estiver diante de algo que foi praticado com má fé, aí não tem para onde correr, não. É qualquer prazo. Eu acho que eu marquei certo. Acho que eu fiz certo. Tempo. Isso. Tem um artigo. É o 54. Isso. Da lei 97. Eu acho que é o parágrafo único dele. Não, é o 54 da caput, da 9784. 9784. E professora, eu posso colocar a pergunta aqui na tela para a gente poder ver ela, que o Jordão vê também, a gente compartilhar? Deixa eu ver aqui, peraí. Estou procurando um outro exemplo interessante que eu vi aqui, de um caso em que houve só um equívoco. Pode colocar na tela se você quiser. Tá, vou colocar aqui. Compartilhando. Para mim não apareceu, não. Apareceu, não? Não. Não apareceu ainda nada, não, Sidney. Vai aparecer agora. Agora apareceu. Bota aí a pergunta, vai na pergunta. Então, a pergunta fala assim, né? Luciana, imbuída de má-fé, ou seja, já começou explicando tudo, né? Imbuída de má-fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco. Movida pela intenção de obter pensão por morte do pretenso pai, que era servidor público federal. Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados e logrou a concessão do benefício junto ao órgão de origem em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas da União em julho de 2014. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude por meio do processo administrativo em que ficou comprovada a má-fé de Luciana após o devido processo legal. Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao exercício da autotutela, assinale a correta. É isso aí, tá certo. Eu vou até te dar um outro exemplo, tem tudo a ver com isso aí. Olha só, um exemplo que o professor Evandro Guedes e o Tales, eles escrevem naquela doutrina que eu falei para vocês. É isso aí, ó. Por exemplo, imaginemos um servidor, mas é o contrário que você está falando. Você está falando do já da má-fé. Esse aqui não. Olha aqui. Imaginemos que um servidor que ingressou de forma ilegal no serviço público, sua nomeação é ilegal, tá? Até ser decretada a anulação dessa nomeação, esse servidor praticou alguns atos no desempenho da função, como, por exemplo, a emissão de uma certidão para um administrador. Essa nomeação será desfeita, mas a certidão emitida continuará sendo válida, pois o destinatário era um terceiro de boa-fé e as remunerações já pagas a esse servidor não serão ressarcidas,
pois, embora o vínculo fosse nulo, ele prestou serviço ao Estado nesse período. Olha só, e tudo a ver com o que a gente está falando aí. Olha a situação. O sujeito também, tá certo? Foi nomeado de forma ilegal. Mais ou menos como aquilo ali. Agora, olha os efeitos em relação a terceiro. Ele, quando ele estava mesmo nomeado ilegal, ele emitiu um tanto de certidão. Para você, por exemplo, você foi lá pedir uma certidão naquela repartição pública e esse servidor que foi nomeado ilegalmente foi assinar a certidão. Em relação a terceiros, todos esses atos que foram praticados, eles estão válidos, porque você está diante de um terceiro de boa fé. Olha só. Agora, esse exemplo ele vai mais além ainda. Como é que fica em relação aos vencimentos que essa pessoa nomeada de forma ilegal recebeu durante esse período? Assim, nossa, Giovana, mas eu estou invalidando o ato, você falou que ele é quistum, que ele retroage desde a origem, tudo bem. O ato, ele retroage desde a origem, ele é invalidado. Mas a pessoa efetivamente laborou, ela colocou a força de trabalho. Então, veja bem, embora o ato seja ilegal e retroaja, o salário, o vencimento não será devolvido, porque efetivamente a pessoa trabalhou. Então, olha, você tem uma situação que embarca vários outros desfechos. Então, em relação ao terceiro de boa-fé, ele vai produzir os seus efeitos. Em relação à anulação, ela retroage, mas em relação à devolução do dinheiro que foi pago a título de vencimento, não. Tá vendo? Porque houve ali o labor, houve ali o trabalho. Tudo bem, gente? E, professor, e o servidor que praticou esse ato aí, o terceiro ele estava de boa fé, então ele vai, ele não vai precisar devolver o valor. Mas Quem não vai precisar devolver o valor é o de má fé. É o de má fé. Mesmo tendo agido de má fé, os atos, ele vai perder o cargo, ele vai ser anulado. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a remuneração que ele percebeu, mesmo naquela nomeação de má-fé, essa não vai ser devolvida, porque senão seria enriquecimento ilícito da administração pública, porque o trabalho, o trabalho efetivamente foi prestado, entende? São três situações diferentes. A anulação, ela retroage. Mas em relação ao terceiro de boa-fé, não, tá valendo. O terceiro que pegou a certidão lá. Em relação ao pagamento dele, também ele não vai ter que devolver, não, mesmo tendo sido ilegal. Porque só seria enriquecimento ilícito da administração pública. Tá certo? Entendi. E o servidor que praticou o ato, ele pode ser compelido a ressarcir os cofres públicos por causa daquela atividade dele ali, legal ali? É exatamente o que eu estou falando. Ele não vai ressarcir. É dele mesmo que eu estou falando. Ele não vai ressarcir, mesmo tendo sido ilegal. Porque ele trabalhou, ele efetivamente trabalhou. Então, se ele efetivamente trabalhou, o labor aconteceu, ele professor. Sim, então, mas não é o que laborou. Foi o servidor que nomeou ele, por exemplo. Porque ele praticou o ato de má-fé ou de boa-fé, o servidor que laborou, mas aquele que praticou o ato administrativo, isso aí, que o nomeou, que deu posse a ele. Não, ele vai, aí, veja bem, ele vai responder pelas sanções civis, administrativas e criminais e penais, que inclusive são completamente independentes uma da outra. Então, ele vai passar, o chefe que o nomeou ilegalmente, vai passar por um PAD, um processo administrativo disciplinar. E aí, talvez ele tenha que ressarcir, talvez, se ficar apurado, porque ele vai sofrer uma sanção civil, administrativa e penal. Mas aí vai ter que se apurar N coisas para saber. Isso aí é prova. Sim, ele seria enquadrado até em uma daquelas, da LIMP, não é? Da impessoalidade. Você tem que ser impessoal. Na pior, isso aí é o do mais leve, porque ele pegaria mesmo a lei de improbidade administrativa, sem contar que é mais pesado, sem contar as infrações penais, né? Que tem crimes praticados na administração pública, né? Então, ele teria uma infração administrativa, uma civil, porque vocês não estudaram, mas improbidade administrativa, ela é uma infração, é um ilícito civil, tá? Não é administrativo nem criminal, é civil, e ele teria um ainda na esfera criminal. Poderia ter que ressarcir o dano ao erário, sim. Tá?
Bom, vamos continuar aqui, então, em relação... Professor, pode falar. doutora, você... Eu tô com uma dúvida aqui agora. Eu já vi alguns não, já vi vários casos. Assim, em primeira instância, a gente ganha o benefício do INSS e o beneficiário vai recebendo por um tempo, o INSS entra com recurso e depois é cortado o benefício. Uhum. E nesses casos, eles têm que devolver o dinheiro? Não. Menino, se eu te falar que isso aconteceu, que aconteceu na minha família, olha só, depende do caso. Olha que situação. Aconteceu na minha família, minha mãe falecida. Olha que interessante. Minha mãe faleceu e nós abrimos imediatamente o processo de inventário. E minha mãe, ela era aposentada, tá? Ela era aposentada e também recebia uma pensão por morte do antigo companheiro dela, que não é meu pai, era o antigo companheiro dela. O que acontece? A minha mãe morreu e a gente abriu o processo de inventário, a gente comunicou, a gente fez tudo que tinha que fazer pela lei. Só que acontece, o INSS continuou depositando o benefício dela. Agora eu não me lembro se foi a aposentadoria ou foi a pensão por morte. Era um desses dois. Eu não me lembro qual dos dois, mas ambos ela recebia pela INSS. Continuou depositando na conta dela do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não comunicou, não. Olha que interessante, o Banco do Brasil não comunicou que isso aconteceu. Aí, o que eles fizeram? Eles notificaram, melhor dizendo, o Banco do Brasil para que se explicasse. E aí, o Banco do Brasil explicou que ela já estava falecida. E aí, o que eles fizeram? A gente devolver esse dinheiro que havia sido depositado com a mamãe já morta. Mas a gente já ia devolver mesmo, a gente só estava tentando entender como que a gente ia fazer essa devolução, porque a mamãe era servidora estadual, lembrei, foi do IPA-JM, foi da aposentadoria dela. A gente só estava sem saber como é que a gente ia fazer para devolver esse dinheiro, porque a gente não sabia qual mecanismo usar, né? Aí eles notificaram a gente e a gente devolveu, porque eles estavam depositando ainda na conta da mamãe no Banco do Brasil com a mamãe morta. Ou seja, o benefício não era mais devido. Então, nesse caso, a gente devolveu o valor que havia sido depositado na conta da mamãe. Na verdade, a gente nem chegou a sacar, ficou lá aguardando a formalização para a gente devolver esse dinheiro. Então, nesse caso, tem que ser devolvido sim, tá bom? Beleza? Podemos seguir? Sim, entendi, obrigado. Positivo, agora pode prosseguir. Existem outras formas, gente, de extinção do ato, tá? Os mais falados, como eu disse para vocês, e os que mais caem em concurso é a anulação e a revogação. Mas existem outras formas, gente. A cassação, a caducidade, a contraposição ou derrubada e a renúncia, tá? A cassação é a retirada do ato em virtude do descumprimento do beneficiário de uma condição imposta pela administração. Então, veja bem, quando eu digo assim, a minha isenção de tributo, ela foi retirada, ela foi cassada. Como assim ela foi cassada? Ela foi cassada pelo seguinte, porque eu descumpri o que a lei impõe. Por exemplo, eu tive o meu benefício cassado, porque eu tinha acumulação de 2 benefícios, e a acumulação ela não é possível, tá? Então, ela foi cassada. Ou eu tinha direito à isenção do IPTU, e aí agora eu não preencho mais os requisitos, e eu não estou mais conseguindo comprovar isso lá na administração pública. Porque, veja bem, quando você está diante de uma isenção individual, de caráter individual, você precisa comprovar de tempos em tempos, que a lei vai determinar que tempo é esse, mas de ano em ano, de mês em mês, a lei vai determinar de quanto em quanto tempo você tem que comprovar aquela qualidade sua, tá? E aí vamos supor que eu não fui lá no município, na prefeitura, comprovar neste ano que eu preencho os requisitos da isenção. Eu simplesmente não fui lá, não comprovei. Ora, a administração disse que eu teria que comprovar todo ano a minha condição, ter mais de 60 anos, ter um único imóvel, não ganhar mais que um salário mínimo, e eu não fiz isso. Então, ela cassou
essa isenção em caráter individual que eu tinha. Isso é uma forma de cassação. Caducidade. A caducidade, ela vem sempre ligada a uma lei superveniente. A cassação, não. Olha a caducidade. A caducidade veio uma nova lei que retirou do ato administrativo a possibilidade de que aquele benefício, aquela concessão continue existindo. Então, é a retirada do ato em razão da superveniência de uma norma que impede a manutenção. Eu posso pegar esse mesmo exemplo, poderia pegar esse mesmo exemplo da isenção. Vamos supor, você sabe que você estudou isso em introdução ao estudo de direito, né? Professor, pode falar. Eu achava que a caducidade era pelo tempo. Não. Tipo, não. A caducidade, ela está ligada muito com lei superveniente que vem revogando aquilo. Então, quando você estudou a lei de introdução, na minha época, não era LINDB, né? Era lei de introdução ao Código Civil. Quando eu estudei ainda no Código de 16, né? Código Civil de 16. Quando a lei fala que uma lei ela sai do ordenamento jurídico, né? Ou porque vem expressa previsão legal, ou porque vem uma lei superveniente que regula inteiramente aquela matéria, você entendeu que é uma das formas de revogação da lei. Então, é mais ou menos isso. Vamos pegar aquele mesmo exemplo do IPTU que eu acabei de falar com você. Pega aquele exemplo do IPTU. Vamos supor que veio uma nova lei, mudou o prefeito. Mudou o prefeito e o prefeito que entrou manteve a isenção. Só que ele colocou umas novas condicionantes para essa concessão. Então, ele editou uma nova lei, porque a isenção, gente, para ela ser dada ou para ela ser extinta, só através de lei, tá bom? Então, o novo prefeito resolve fazer uma nova lei de isenção. E aí ele coloca mais uma condição. Você tem que ter mais de 60 anos, você só pode ter um imóvel e nele residir com a sua família, e você tem que ter uma renda de até um salário mínimo. Aí ele pode botar uma quarta condicionante, e você tem que residir nos bairros tais e linhais, e determina quais são os bairros que podem ter direito a essa isenção. Veja bem, houve a caducidade, por quê? Porque a lei superveniente que veio agora não permite que você que estava com a isenção anterior fique com ela. Porque veio uma nova lei superveniente e mudou completamente as características, aumentou mais uma condicionante. Então, veja bem, nesse caso, houve a caducidade. Aquela isenção que você tinha antes, você perdeu, porque essa nova lei, ela retira aquela isenção, aquele ato administrativo, porque houve uma nova norma jurídica que entrou em vigor e impediu aquela anterior. Entendeu? Caducidade em direito tributário é diferente de caducidade em direito administrativo, tá bom? Contraposição ou derrubada é um ato contraditório, é a retirada em virtude da edição de um ato que impede a manutenção do ato até então vigente. Gente, quando um novo ato administrativo que entra em vigor, ele é completamente incompatível com o ato que estava vigorando antes. Ele é completamente contraditório. O ato administrativo que permitia, por exemplo, a colocação de cadeiras pelos estabelecimentos, pelos bares, existe uma lei, tá? Uma lei municipal, a lei de zoneamento urbano, que permite a colocada de cadeiras nas calçadas pelos bares após as 20 horas. Você sabia disso? Então, aquelas cadeiras que são colocadas pelos bares ali nas calçadas de linhais, elas só são permitidas ser colocadas após as 20 horas, certo? Vamos supor que venha um novo ato ou uma nova lei do prefeito municipal que impeça terminantemente a colocação de cadeira. Isso é completamente incompatível, contraditório com o que nós tínhamos anteriormente. Então, agora já não pode mais. Tá? E a renúncia? A renúncia é a rejeição pelo beneficiário, é a retirada do ato pela rejeição realizada pelo próprio beneficiário.
Você sabia que eu posso voltar? Eu era aposentado, tá? Mas não por algum motivo, né? Eu requeria a minha aposentadoria. E aí depois, vamos pegar um caso de doença, mas não é de invalidez, não. Vamos pegar um caso de doença. E aí cessou a causa da minha doença. Eu quero voltar ao serviço público. Eu posso requerer. Você sabe que eu posso voltar? Eu posso voltar. E aí é uma renúncia, uma rejeição pelo beneficiário desse ato da aposentadoria. Eu não quero mais, não quero. Eu quero voltar ao serviço público, porque agora eu reestabeleci a minha condição e eu posso voltar. Tá? Então eu renuncio àquele direito que eu tinha, aquele ato da aposentadoria. Tá? Bom, e aí eu te pergunto, você acha que é possível a convalidação de um ato administrativo? Alguns casos, sim, tá? Então, a convalidação do ato administrativo é possível em alguns casos. É um ato jurídico praticado pela administração pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo os seus efeitos regulares. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo simples. Os pagamentos que são feitos por órgãos públicos, pagamentos de fornecedor e tudo mais, via de regra, os cheques que são emitidos sempre são assinados, suas ordens de serviço, por 2 servidores. Tá? Então, vamos supor que um cheque lá, né, para pagamento de um fornecedor da Corregedoria Geral de Justiça ou do Tribunal de Justiça. Esse cheque ele tem que ser assinado pelo controlador geral e por um outro servidor. Tá? Vamos supor que esse segundo servidor vira e fala assim, não vou assinar não. Você está, inclusive, olhando o caso real. Você está olhando para uma servidora que falou, não vou assinar não. Tá? Quando eu era dos quadros do judiciário. Eu virei e falei, não vou assinar. Mas por que você não vai assinar? Porque eu não vi a nota fiscal. Eu não vou assinar autorizando o pagamento de uma coisa que eu não vi. Não, mas a nota fiscal está não sei aonde, já foi para o departamento já, está tudo certo, eu já olhei, não vou assinar. Eu não vi a nota fiscal. Olha só, um cheque que não foi assinado por 2 pessoas, por 2 servidores autorizados, tá? Ou uma ordem de serviço, que fosse uma ordem de serviço, ele não tem validade. Tá? E aí, nesse caso, esse ato não se convalida. Então, provavelmente, o banco não vai pagar. Né? Ou essa OS não vai ser cumprida pelo subordinado. Por quê? Porque dependia de 2 assinaturas. E se eu subordinada, for lá, não, agora eu já vi a nota fiscal, tá certo? Eu aceito assinar aí o cheque, ou eu aceito assinar a ordem de pagamento, agora eu aceito assinar. Ou chega o meu superior hierárquico, aquele que me nomeou como sendo a segunda pessoa a assinar, aquele que deu a atribuição para mim. Não, ela não quer assinar não, mas eu assino, tá tudo certo, eu assino. Nesse caso aqui, um ato que poderia ser anulável, ele foi convalidado. Por quê? Porque o que se faltava ali para suprir a legalidade do ato foi suprida. Tá certo? Aquela assinatura, naquela ordem de serviço, naquela ordem de pagamento. Esse instituto da convalidação, ele pode ser utilizado tanto em atos vinculados como discricionários, aqueles que a própria lei obriga, né, à prática, ou aquele que traz uma margem de liberdade do administrador público praticar ou não. Tá? O artigo 55 da Lei 9784 de 99, que é essa lei que eu sempre falo com vocês, que é a Lei do Processo Administrativo, ela fala no seu artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, olha que interessante. Existem 2 condicionantes para esses atos eles serem convalidados. Quais são as 2 condicionantes que essa lei de procedimento administrativo trata? Primeiro, a decisão na qual se evidencie não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Então, nem pode causar lesão ao interesse público e nem a terceiro. E nesse caso é possível, então, dela ser convalidada. Isso da Lei
Na lei de procedimento administrativo, tá? Podemos entender que a convalidação é uma faculdade que é concedida à administração. Dessa forma, o administrador ele poderá, ao constatar um defeito de legalidade, anular ou convalidar o ato. Olha que interessante. Ele tem que ser possível de ser convalidado. Então, se ele vê que fere o interesse público, fere a legalidade, fere a lei, ele não vai poder, certo? Agora, o interesse maior da coletividade fere o interesse, causa um dano ao erário, por exemplo, ou um prejuízo a terceiro, aí ele não vai poder convalidar. Tá? Aquele para você da assinatura de uma ordem de pagamento, aquilo não ia causar dano ao erário se ficar verificado que a nota fiscal do serviço existe, que o serviço efetivamente foi prestado. Só faltava uma assinatura ali para atingir o que a gente chama de formalidade do ato. Qual é a forma do ato ali? Que fossem assinados por duas pessoas. Veja bem, não existia uma ilegalidade na falta de prestação de serviço. Não existia uma simulação ali. O serviço realmente foi prestado, a nota fiscal realmente foi emitida, existia a nota fiscal e existia a prestação de serviço. O que não existia era a assinatura de uma pessoa, que era um servidor que tinha atribuição para assinar, que é uma forma do ato administrativo. A forma exigida eram dois assinando. Se foi possível convalidar o ato com uma assinatura ou daquela própria pessoa, do superior dela, o ato pode ser convalidado. E aí ele não vai ser ilegal. Ao ser convalidada, a correção do ato retroage à data da sua elaboração, tendo assim um efeito que a gente chama ex tunc. Veja bem, nem todo ato pode ser convalidado. Tá? Se ele causar dano a terceiro, ou uma lesão a um interesse público, um dano ao erário, nesse sentido, aí ele não tem condição de ser convalidado. Tá certo? Alguma dúvida, gente, em relação ao que eu acabei de falar? Não, de boa, professora. Muito bom. Quem Até tá aqui para mim também não, tá quem tranquilo. tá é o Jordan e o Sidney. É isso? Só vocês. Sei. Olha só, gente, essa parte, então, de classificação de atos administrativos e formas de extinção, eu termino hoje aqui, tá? Então, eu concluo essa parte de ato administrativo com vocês hoje. Graças a Deus. Conforme eu previ, a gente conseguiu terminar atos em duas aulas, tá? O que a gente vai ver, o que a gente precisa ver, que está completamente ligado, muito ligado a ato administrativo. Inclusive, na aula, na aula de poderes, você vai ver que tem, assim, tudo a ver com ato administrativo. São os poderes da administração pública que vai ser objeto da nossa próxima aula. Então, eu dou como encerrado aqui ato administrativo. Se você tiver alguma dúvida, é o momento da gente estar conversando, tá bom? Uhum, pode falar. Como eu acho que eu não vi a aula da semana passada. Eu acho que eu não vi mesmo. Não vi. Eu não me lembro de ter. Não lembro eu de também não. Mesmo, não. Se tiver a apostila dela liberada, Tá, eu gostaria de ter Tá no AVA. Tá no AVA, no encontro 8, pré-aula. Aí você vai ver assim, atos administrativos, parte 1 é a aula passada. E atos administrativos, parte 2 é a aula de hoje. Então, você dá uma olhadinha no encontro 8, na pré-aula, tá certo? Tá bom. Ou então você entra lá no link, ou no YouTube, no meu canal, que você vai ver a aula da semana passada, tá? Atos administrativos, parte 1, e você vai ver a aula toda gravada. Tá bom. Tá bom? Você beleza. pode assistir de novo. Sidney, tudo bem para você? Tudo certo? Alguma dúvida? Posso encerrar a aula, certo. Gente? Positivo. Pode, por mim, pode sim. Se você preferir achar mais fácil também, Jordan, lá no Instagram, se você tiver o Instagram da professora, tem o link do canal do YouTube, você clicou lá, as aulas já estão tudo na sua tela. Isso aí. Beleza. Você vai lá, Prof. Giovana Zanetti, que é o Instagram que eu criei só para vocês, tá bom? E o canal do YouTube é Prof. Giovana Zanetti também. Tá aberto, eu nem coloquei não listado, não. Eu deixei aberto ao público para qualquer pessoa poder assistir. Tá bom? Tá bom, Gente, obrigado.
Bom, eu estou à disposição de vocês, a gente tem N formas de estar se falando, a gente tem as aulas toda semana, a gente tem o Instagram e eu respondo o direct, se você me mandar, tem o meu e-mail e tem meu telefone pessoal com os líderes de turma. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Eu só fico triste que o nosso quórum foi pequeno, só 2 alunos, mas gostaria, obviamente, que tivesse mais gente assistindo a aula, né? Mas eu estou aqui, tá? Para o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu dou como concluído atos administrativos e a gente volta semana que vem, então, a gente trabalhar poderes, tá bom? Tá bom. Tá, bacana então, professor. Antes de você encerrar, gostaria só de fazer um registro que é o seguinte, é uma pena realmente essa questão aí de não ter os colegas não estarem participando, né? 1, 2, 3, quando no máximo nas aulas aí. E o seguinte, esse método da aula online, ao vivo, em tempo real, ele não traz nenhum nenhum prejuízo para o aluno, dá para a gente poder tirar as dúvidas. Ao contrário disso, é ainda muito mais confortável que a gente faz daqui de casa. Você perde o tempo do deslocamento, você ganha ele para um estudo a mais. Então, assim, é algo, assim, a tecnologia veio para poder ajudar, é algo que está na realidade aumentando a possibilidade de você se dedicar mais aos estudos e não minimizando essas possibilidades. E aí a gente vê, infelizmente, uma série de discussões de que isso não dá certo, de que isso vai ser ruim, quando na verdade é um benefício para o aluno, né? Então é uma pena mesmo a coisa não estar conseguindo andar em relação ao quórum, mas em relação à transmissão da matéria, está tudo ok, está tudo positivo, a senhora está de parabéns. Obrigada, Sidney. Olha só, e tem uma vantagem nessa história toda, de que a aula está gravada, né? Tudo que a gente está falando aqui, o material que está aparecendo na tela é o material que está disponibilizado no AVA, e aqui tudo que eu estou falando com vocês, vocês podem ouvi-la de novo. Você ou um colega que não pôde vir, né? Não pôde estar, na verdade, agora aqui, né, comigo, online. Então, assim, eu estou aqui me colocando à disposição, tá? Para o que vocês precisarem. Podem contar comigo para qualquer coisa. E eu deixo aí o meu canal do YouTube e o meu Instagram, que eu criei só para vocês, para ter esse link, tá pertinho de vocês. Avisem os colegas, tá bom? Que o material está disponível. E eu fico feliz de saber que vocês aproveitaram a aula. Tá bom, gente? Agradeço muito a participação de vocês, desejo uma boa noite, uma boa semana, tá? De estudo, de trabalho. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigado. E, se vocês puderem, vou encerrar aqui, tá? Tá, Um tchau. abraço. Valeu, Fiquem com Deus. tchau. Até mais.